Fala pessoal, esse aqui é o Bate-Papo 12, eu sou Fernando Rudinick e o nosso convidado da vez é o Alphonse Guilherme Voit. E aí, Alphonse, tudo bom? Tudo legal, Rudinick? Como é que tá aí, cara? Prazer em estar falando com vocês. Valeu. Para quem não sabe, o Alphonse é sócio fundador do eBanks, que é uma empresa que processa pagamentos internacionais, e agora não só internacionais, que virou um unicórnio em 2019, foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Só que o Alphonse, antes de virar esse grande empresário, ele era um grande torcedor do Paraná. E tem muita gente que te vê hoje super bem sucedido e acha que você pode ser o salvador da pátria do Paraná. Você tem alguma intenção de ajudar o Paraná? Você já ajudou o Paraná de alguma forma? Qual que é a tua relação hoje com o clube? Então, Fernando, não, eu não era um grande torcedor do Paraná, eu sou ainda, né, um grande torcedor do Paraná. Então, futebol sempre foi uma paixão minha e o Paraná, minha única paixão. Então eu frequento a Vila Capanema quando a gente ainda era colorado, desde que eu tenho 7 anos de idade. Ia com o meu avô Ciro, me levava, meu pai não gostava de futebol, então ia aos jogos com meu avô Ciro, que está vivo. Acabou de fazer 94 anos, aí está firme, forte, paranista roxo, todo jogo ele me liga. Antes da pandemia ia nos jogos comigo também, a gente tem o nosso camarote 1 lá na Vila Capanema, desde que foi inaugurada aquele setor dos camarotes, a gente já tem o nosso camarote 1 lá. Com relação a Salvador, primeiro que eu não gosto dessa expressão, né, Salvador da Pátria, assim, eu acho que é muito difícil, assim, um negócio, ele tem que um negócio, futebol hoje em dia é negócio, ele tem que se sustentar por conta própria, né? Então, eu não acredito na expressão salvador da pátria e outra coisa que não é que eu não acredito, é que eu não quero fazer, não gostaria de fazer, é me envolver em administração de clube, essas coisas, né? Então, eu não... a única forma que eu vejo assim de contribuir com o clube é sendo sócio do clube, pagando em dia, indo aos jogos, assim, porque não tenho interesse nenhum em me envolver na administração do clube. Mas você recebe aí contatos de torcedores, amigos, o pessoal entre aspas, fica te cobrando aí para, sei lá, investir no Paraná, assumir o Paraná. Isso acontece? Sim, não nessa, vamos dizer assim, né? Claro, depois o eBanks é uma empresa de Curitiba, né? Eu cofundei o eBanks junto com outros sócios, né? Aí de Curitiba também. Então, claro, você sendo da terra e você tendo aí como a gente teve a sorte de poder fundar uma empresa assim de relevância internacional, claro que daí você pega o teu time de coração, né? Que todo mundo, eu sou muito atrelado ao Paraná, né? Muita gente lembra de mim por causa do Paraná, dos nossos programas esportivos da década retrasada. Então muita gente faz uma associação, né? O Paraná em dificuldade, a nossa empresa aí trabalhando firme aí e faz uma coisa ou outra. Não, mas você tem que ir lá e ajudar e tal. Você tem que assumir o Paraná. Então fazem muito, amigos assim, às vezes fazem algumas brincadeiras. Até teve Te incomoda isso? Me lançaram a presidente do clube, assim, né? Uma brincadeira assim. Cara, me incomoda um pouco, Fernando, porque eu já participei da vida do clube, assim, vamos dizer, perto dos anos 2000, 2001, 2002, né? Eu tive já dentro do clube, eu entendi o que é o clube. E você, naquela época, teve o sonho de ser presidente alguma época? Ou, sei lá, naquela época eu posso dizer que sim, eu não me lembro assim, se eu tinha o sonho de ser presidente, mas naquela época eu realizei sonhos eu realizei sonhos de verdade, assim, como paranista. Por exemplo, eu estava lá, eu era vice-presidente de Relações Internacionais do clube quando o clube jogou Libertadores, né? Então eu fui para Potosí, na Bolívia,
por jogar na altitude lá com o Zé, era o treinador, participei da preleção no vestiário, viajamos com o elenco. Então, quando você é torcedor raiz do clube, desde sempre, né? Desde que você se conhece por gente, passa por todas aquelas fases ali, passa por uma fusão, Colorado vira Paraná, e depois você pega toda aquela década de ouro que a gente teve, que eu vivi ela muito intensamente, né? Indo em todos os jogos, torcedor muito forte do clube, né? Todos os jogos, tudo, um torcedor ativo, e daqui a pouco você chega ali num momento que você vira vice-presidente do clube, joga uma Libertadores, viaja com o elenco, faz toda aquela coisa do vestiário, puxa um Pai Nosso no vestiário. Putz, isso é uma coisa muito forte, né? Isso já é uma realização de um sonho, né? Então, e depois ainda o Paraná e Flamengo, no Maracanã, fomos lá, nos classificamos para outra fase, da segunda fase fase de grupos não de grupos, né? O mata-mata da Libertadores. Então, aquilo ali, exatamente, fomos para as oitavas. Aquilo ali, como torcedor, assim, foi demais, né? Então, eu ali supri todos os sonhos que eu tive, assim. Aquele foi o momento máximo da minha carreira como torcedor, né? E se a gente tem uma discussão hoje muito forte, né, de clube-empresa, questão de mudança de lei, é uma coisa que parece ser iminente que vai acontecer para o clube virar empresa. Ele já pode virar empresa hoje, mas é uma lei específica, uma lei nova, isso está em discussão no Congresso. Nem com isso você cogita entrar de novo na vida do clube mais fortemente? Não, eu não. Você também, como eu, é pai já, né? Tudo aconteceu um pouco mais tarde na minha vida, né? Eu tenho 47 anos. E eu casei aos 40 anos, né? Então sou pai do Daniel e da Laura. O Daniel vai fazer 2 e a Laura acabou de fazer 5, né? Então eu também eu fiz vários empreendimentos na minha vida. Alguns deram certo, outros não, mas o que caminha bem até hoje é o Ibanks, né? Que também é relativamente tarde na minha vida empreendedora. Eu estava na fundação do Ibanks, também próximo aos 40 anos, ali aos 38, 39 anos, quando a gente fundou a companhia. Então, isso E claro, hoje eu sou o diretor executivo da companhia, né? É um trabalho intenso. Também participo do conselho. Então, eu tenho prioridades, assim, essas questão de rotina, né? Você tem uma rotina atribulada. Rotina de trabalho, mas daqui a pouco, quem sabe, a minha rotina de trabalho já não vai mais ser tão pesada, assim, algum sócio meu pode me suceder ali, isso é absolutamente natural, né? E deve acontecer, mas daí entra aquela questão de prioridades na vida, né, Fernando? E eu não me vejo hoje... eu tenho outras atividades que eu gostaria de fazer, do que entrar de cabeça na gestão de um clube de futebol, e o único clube de futebol que poderia fazer é o Paraná Clube. Então, eu não, por exemplo, pega final de semana eu quero estar com meus filhos, né? As prioridades, elas mudam na vida, né? E hoje a minha prioridade número 1 é o meu trabalho, estar com a minha família, é meu esporte que eu pratico nos finais de semana, que é estar no mar, né? Então, Então, sinceramente, eu não me vejo, de forma alguma, me envolvendo em qualquer tipo de política clubística agora e pelos próximos anos também. Eu acho que essa é uma coisa que já passou na minha vida. Sou muito feliz, muito grato disso ter acontecido, mas isso já passou. E quando você viu o Paraná ser rebaixado para a Série C, vendo de fora, você imaginava que chegaria a esse ponto? Claro, vamos pensar assim, chegaria a esse ponto, né? É muito difícil a gestão de um clube de futebol, e isso eu me lembro desde a minha época que eu lá estive, né? Início dos anos 2000. Um clube de futebol no Brasil que não participa do Clube dos 13, que não tem aquela verba garantida de televisão, é muito sofrimento.
né? Se você compara, você pega o próprio Atlético e Curitiba, né? Já sai com uma receita garantida muito relevante. Eu nem me lembro quanto que está hoje, deve ser perto de 50, 60. Você deve saber. É que hoje não tem mais o Clube dos 13, né? Já mudou um pouco essa lógica, né? Tem uma negociação com a Globo, né? A divisão de TV aberta, ela é feita 40%, 30-30. 40% é uma divisão igualitária, 30% por número de partidas que são exibidas na TV aberta e 30% que é a verba de resultado, de ranking, né? Do final do campeonato. Se você ficou em primeiro, você ganha uma premiação. Então ela vai diminuindo. Mas essa TV aberta, no caso da Série B, por exemplo, não existe. É uma cota muito menor, que líquida ela dá em 6 milhões de reais por clube, e na Série C ela inexiste, né? É o caso do Paraná, que não vai ter verba de Série C. Então o buraco é bem mais embaixo agora para recuperar o clube. Eu nem sabia dessa questão que o Clube dos 13 praticamente não existe mais. Na minha época sempre foi aquela coisa ali daquela verba garantida, e quem não era do Clube dos 13 estava na primeira divisão, como era o caso do Paraná naqueles anos ali, sempre tinha que ficar brigando ali por uma rebarba ali, e era muito menor sempre do que ganhava os clubes do famoso Clube dos 13, né? A Série B ainda tinha onde o Paraná jogou agora por muito tempo, também tinha uma verba garantida ali que era interessante. E agora eu ouvi que o Paraná só vai ter direito a única ajuda que a CBF dá para esses clubes é transporte, alimentação e ajuda de, vamos dizer, é quase uma ajuda de custo, né? Porque ela paga a alimentação, paga transporte, viagem, né, de avião e hospedagem, mas a realidade do Paraná realmente é complicada. Afonso, lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, você estava lá sempre como torcedor do Paraná na TV, nos programas esportivos, Tribuna do Esporte, com o nosso querido e finado Alexandre Zraik, né? Um programa que marcou época. Eu tenho 36 anos, gente da minha idade vai lembrar com muito carinho daquele programa, né? Porque realmente marcou a época, é um negócio icônico ali com os torcedores, e você fez parte de tudo aquilo. Você deve ter aproveitado muito aquela época. Tinha muita zoeira, muita brincadeira, né? O que você lembra daquilo? Eu lembro muito, né? Eu era amigo, eu fiquei muito amigo do Alexandre depois do programa, né, que a gente fez. Foram anos muito intensos das nossas vidas ali. E a gente também, eu e o Alexandre, a gente é muito amigo em comum. Então, quando ele estava montando aquele elenco, claro, os amigos em comum nossos falaram, não, paranista tem que ser o Alphonse. Porque eu era, de fato, um torcedor muito apaixonado, né? Então, claro, e aí me chamaram por uma entrevista, eu fui lá e logo na primeira entrevista eu já fiquei, né? E daí, claro, depois veio o Mauro Singer e o Luizão, então aquele foi minha primeira participação em programas esportivos ali, bem no início dos anos 2000. E aí, foram anos maravilhosos, assim, foi uma coisa... Cara, vocês faziam de tudo naquele estúdio, tudo, né? Tudo, Jogava coisa, quebrava ovo, você às vezes segurava, sei lá, um pedaço de madeira, um cacetete. Não, fazia tudo. Era uma comédia total aquilo, né? E o Alexandre nos dava aquela liberdade, assim. Mas eu me lembro, o Curitiba perdia do Santos, por exemplo, a gente levava um balde de peixe que comprava na peixaria antes de ir lá. O Luizão falando ali, a gente pegava aquele balde de peixe e jogava em cima da bancada, assim, espalhava aquela água. Era uma coisa. O Mauro, uma vez, teve a brilhante ideia de levar um urubu, né? Passou no urubu, um negócio totalmente, hoje em dia, com politicamente correto, aí você estava lascado, né? Ele pegou um urubu e levou no... Daí não deixaram ele passar o urubu lá, porque estava demais, né? Levar um urubu. Aonde que ele arranjou o urubu, cara? Também de tudo que se pode imaginar foi feito no Tribuna de Esporte. Tenho muita saudade, né? Depois o Rodrigo Meister, eu também já estava com uma atividade empresarial atribulada na época, com viagens, tá? Eu sou advogado, trabalhava com direito internacional, então às vezes tinha que viajar. E o Rodrigo acabou ali me substituindo algumas vezes e depois virou
virou parte integrante do programa. Eram 2 paranistas, eu e o Rodrigo. Então, que o Rodrigo Meister, não sei se conhece, que é meu companheiro de arquibancada desde sempre, né? E até hoje a gente tá junto lá no nosso camarote 1, estamos loucos para que acabe a pandemia, para a gente voltar. Então, aquele projeto na TV foi absolutamente espetacular, né? E depois eu acabei continuando na carreira, né, Fernando? Isso foi por acaso? Como que isso se deu? Porque depois teve o Canal 21, o Sport Show, que vocês fizeram muito tempo, e daí você mudou de função, né? Você deixou de ser o torcedor e você passou a ser o âncora, o anfitrião do programa, o apresentador. Como que foi isso para você? E também, vocês mudaram um pouco a linha, né? Mas ainda no início tinha os torcedores, mas depois virou um negócio... vocês traziam muitos convidados, ia lá Petralha, Joel Malucelli, vocês traziam todo mundo, né? Vocês movimentavam o cenário aqui do esporte e não só do futebol, né? Vocês levavam lá Vanderlei Silva, outros atletas. Não, foi muito legal aqueles anos ali. Claro que daí depois de acabou o Tribuna no Esporte, ele continuou, né? Mas o Alexandre foi desligado da emissora naquela época. E a gente não concordou com aquele desligamento, né? Eu, Mauro, Rodrigo, e saímos naquele momento, né? O Luizão também não concordou, mas ficou porque ele tinha uma eleição para disputar ali, acabou se elegendo vereador logo depois disso. Então ele demonstrou o descontentamento dele, a gente entendeu, né? E ainda bem que depois ele foi eleito vereador. E nós saímos ali junto com o Alexandre. E vamos fazer o quê? Daí, logo depois disso, o Canal 21 já abriu as portas para nós. Vamos fazer o programa aqui. Né? Então, a gente começou ali os preparativos para lançar o programa no Canal 21, que nem era a Rede Mercosul ainda. E nisso falece o Alexandre. A gente perde o Alexandre, uma perda irreparável, né? Uma perda absolutamente... Putz, perdeu um grande amigo, assim, tinha se tornado um dos meus melhores amigos, assim, um cara espetacular de convivência, e a gente ficou sem chão ali. A melhor forma de a gente homenagear o Alexandre era continuando o projeto, né? Então a gente trouxe até o Linhares Júnior, tá com vocês aí no grupo, para fazer, e começamos o programa no Canal 21 também como torcedores, aí mudamos um pouco, era eu, Mauro, veio um amigo nosso, Dudu Peretti, um coxa branca doente, e começamos ali o programa no Canal 21. O tempo foi passando e a gente foi vendo formas de aprimorar aquilo ali, daí depois conseguimos um horário, o Canal 21 cresceu, virou Rede Mercosul, conseguimos um horário no domingo, e aí daqui a pouco o Linhares, eu acho que teve que sair do projeto e acabou sobrando na minha ali a função de apresentar o programa. E daí já virou um negócio também, montamos uma empresa ali, quase como uma mini produtora. Você sempre ali, com essa visão de empreender ali, né? E empreender e fazer diferente, né, Rudinick? Isso que é... Então não era uma coisa diferente. Você mesmo falou das entrevistas que a gente fazia. Teve aquela célebre entrevista da Copa do Mundo lá, que a gente reuniu absolutamente tudo e pôs sentado logo no começo da discussão. Era da decisão dos estádios, né? Se vai ser no Pinheirão, vai ser no Couto. Decisão das sedes, né? Antes dos estádios, das sedes. Curitiba ainda tinha uma briga política entre Requião e Petralha. Putz, a gente fez juntamos todo mundo lá, o presidente da Assembleia, o principal deputado federal, estadual. O Requião não foi nesse dia, mas mandou tanto o Gomide, que eu acho que era o secretário de esportes, quanto o vice-governador. Aí foi o Petralha, aí foi o Neivo Beraldin. Foi uma grande bancada que a gente fez. A gente tinha lá também o Fernando Lisboa. Perdemos o Fernando Lisboa para a Covid, saudoso amigo, irmão agora. Então a gente tem o Caxias. Fizemos uma discussão ali de umas 2h30, ferrenha, né? Aquele programa foi histórico que a gente fez E como que era controlar toda essa turma aí? Porque você estava naquela situação ali que tinha que controlar, né, cara? E você não podia mutar o microfone do pessoal. Você tinha Exatamente, cara. Ali que eu aprendi a ser apresentador. A gente era conduzido pelo Marco Rafael Pires, né? Famoso Pinduca, jornalista, que você deve conhecer, assim, cara
absolutamente fora da curva, que me ajudava muito no projeto, o Hassan, vários ali, né? E a condução daquilo era muito na base do improviso, assim. Também tinha que mostrar um pouco de autoridade ali para poder interromper, às vezes quando o cara estava falando demais. E ali acabei desenvolvendo uma nova carreira naquela época da minha vida, que era de apresentador, né? Todo mundo sabia que eu era paranista, mas eu procurava, não conseguia, é claro, mas eu procurava ser o máximo, trabalhar com o máximo de isenção que eu conseguia, né? E depois daquilo ainda da Rede Mercosul, a gente acabou indo para a Band. Aí levamos todo o time para a Band, ficamos lá por muitos anos, assim. Então, essa minha carreira na televisão, ela durou 10 anos. Lá por 2000, 2001, quando a gente começou no Tribuna no Esporte, e foi até 2009 ou 2010 no Sport Show da Band. E você sempre foi apaixonado por esporte, né? Surf, paraquedismo. Você voltou a saltar de paraquedas depois do acidente que você teve, que você ficou um tempo sem conseguir andar? Eu não voltei a saltar, mas eu saltei de novo, né? E eu acho que faz uns 4 anos atrás, mais ou menos. Um salto de superação mesmo, assim. Salto de superação. E não foi um salto duplo, né? Quando você salta com o instrutor, foi um salto sozinho mesmo. Eu falei, agora eu vou fazer um salto. Me preparei, levei alguns amigos meus. Você tem a conta dos teus saltos? Quantos saltos você tem? Eu tenho mais ou menos, eu quando me acidentei, eu estava próximo, eu tinha acabado de perder a conta ali, mais ou menos, tinha passado os 1000 saltos, por aí, assim. Então, era um paraquedista já bastante experiente. Eu comecei a saltar em 93 e me acidentei em 2005. Então, foram lá 12 anos ali ininterruptos de saltos, né, por várias partes do Brasil e de fora. Foi muito legal, assim. Participei de circo aéreo da Onyx, né, então foi muito legal o meu tempo de paraquedista também. E surfista, né? Como você falou, então sempre surfei desde pequeno, 16 anos eu comecei a surfar e vim surfando até também meu acidente. Depois do meu acidente fiquei um pouco de dificuldade para surfar, ainda tem algumas sequelas daquele acidente, caminho com uma dificuldade um pouquinho maior do que... Mas, enfim, estou aí. E agora fiquei vários, e essa também é uma das razões aí para não querer fazer nada de diferente, principalmente voltar para a atividade de clube, que é o meu novo esporte, né? Eu, depois de um tempo, fiquei ali buscando, depois daquele acidente, primeiro me reencontrar e achar alguma coisa e hoje achei, há uns 5, 6 anos atrás, que é a pesca submarina. Então, essa é a minha... Aonde que você vai pescar? Putz, eu vou aí no Paraná, tem excelentes lugares aí para você pescar. Tem a ilha de Itacolomi, ali na frente da Baía de Guaratuba, tem a ilha da Figueira, perto da Baía de Paranaguá. Então, aqui em Santa Catarina, onde eu estou hoje, tem vários lugares. Então, é um esporte muito legal que eu pratico, tenho que me desenvolver muito. Gostaria de ter mais tempo para poder pescar e mergulhar mais, um esporte que você está perto da natureza. E esse esporte, ele te traz adrenalina? Porque você é um cara meio que movido à adrenalina, né? Muito, é um esporte bastante perigoso, inclusive, que você mergulha só com o teu pulmão, com o ar do teu pulmão, em apneia, você não mergulha com um cilindro, e daí você vai para o fundo do mar e lá espera até passar um peixe, atira no peixe e traz o peixe para comer em casa com a família ou com os amigos. Assim. Quanto tempo você fica submerso? Assim, você vai ter que subir e voltar, né? Quando eu estou mergulhando, assim, eu chego a ficar entre 1 minuto e meio e 2 minutos, assim. Já passou algum apuro ou não? Putz, apuro no mergulhando, não. Já passamos alguns apuros no mar, assim, de pegar uma tempestade ali que você não previu, alguma coisa assim, demorar um pouco mais tempo mais para voltar para a marina. Então, o mar é uma sensação muito boa que eu tenho, né? Putz, tanto de liberdade, assim, quanto de respeito às forças da natureza. Então, é uma atividade, assim, que me completa muito, né? Então, eu tenho já, hoje, 3 coisas, assim, isso tem até a ver com o início da nossa conversa, que que me preenchem totalmente, que é família, trabalho, né, que vai continuar por muitos e muitos anos aí, espero, e a minha pesca submarina, né? Então, tudo que eu pretendo fazer tá mais ou menos relacionado a isso. Ô, Alfonso, a gente está chegando a quase meia hora de conversa.
Mais duas perguntinhas para a gente fechar esse bate-papo. Acho que é meio que inevitável, né? O pessoal vê Alphonse e Banks, pergunta, tá bilionário mesmo? Ele tá bilionário mesmo? Queria que você respondesse isso. E a segunda, você pensa em abrir alguma empresa, empreender na área de esporte, em alguma área assim, mesmo que seja de evento esportivo, alguma coisa nesse sentido? Está no teu radar isso? Vamos falar assim, tá bilionário. A empresa, não dá para dizer que ela não está, né? Ela já foi avaliada nesse valor que você falou no início. Nunca foi uma meta nossa, assim, querer chegar nesse, mas é um valor que o mercado nos deu. E claro, é um valor, mas é um valor até um pouco que você não consegue pegar, né? Porque não está não tá no bolso, né? Tá no que a empresa vale, né? Então, não. Respondendo a pergunta, não tô deve ser uma pergunta que você responde bastante, né? Respondo bastante. Assim, claro, estou numa condição estou muito feliz de de poder ter uma coisa que eu nunca tive, nunca busquei, que foi a tal da segurança, né? Então, até me sinto às vezes, meio um peixe fora d'água, né? Porque nunca busquei, nunca tive, e hoje tenho uma certa segurança, assim, para dar para minha família, mas que não significa muita coisa, né? Você tem um pouco de dinheiro ali, putz, tem tanta coisa que você tem que ter junto com isso, então é só mais uma coisa, né? Certamente dinheiro não é tudo na vida. E com relação a empreender em esportes, eu não me vejo assim. Claro, a gente até tem uma empresa que se chama Honey Island Capital, a Laurinha pulando ali. Conheço bem a criança dessa idade. Que idade que tem a tua? A minha tem 6, a Isabela. Um ano mais velha que a Laura. E daí a gente tem a Honey Island Capital, que é uma Honey Island de Ilha do Mel mesmo, que a gente investe em startups, assim, principalmente dando foco muito aqui em Curitiba, no sul, né? A gente sempre foi uma coisa que eu sou muito grato é a nossa cidade, sabe, Fernando? Eu sempre fui ouvido, desde as épocas de programa ali, é só você ver o time de pessoas que trabalhava com a gente e os entrevistados que a gente levava. Ou seja, Curitiba sempre me acolheu muito e eu procuro devolver essa sorte. Hoje a forma de a gente devolver essa sorte é através das pessoas que a gente tem no Ibanks, hoje somos em 1.000. E Laurinha, deixa o pai terminar aqui, ó. E a gente devolve a sorte através das pessoas que estão conosco e também das empresas que a gente investe, né, através da Honey Island. E até hoje, não teve nenhuma empresa assim ligada a esporte que a gente investiu. Estaria aberto, né, a investir, mas não é uma coisa assim que a gente procura. A gente tem iniciativas fortes, né, relacionadas a várias formas de inclusão, e o esporte é uma delas, né? Então a gente tem um time de atletas patrocinados ali, muito forte, né? Time olímpico, inclusive. Tem um atleta paralímpico, que é o Ronan, temos 3 atletas com possibilidade de Olimpíadas no skate, que é o Gui Curi, que é um guri absolutamente fora da curva, que está no Guinness Record com 12 anos. Daí tem o Luigi Cini, o Augusto Acchio. Então a gente tem, e sempre daí o esporte, o apoio nosso esporte está relacionado ao esporte de ação, que a gente gosta, né? Então essa é uma forma também pouco... Você vê o Ibanks se transformando meio que num Red Bull, assim, brasileiro, nesse esporte de ação, assim, de patrocínio? Claro, a gente não tem um produto que o Red Bull tem, né? Que é um produto que os esportistas tomam, né? O Ibanks, ele é uma marca moderna, que está atrelado a marcas globais como Airbnb, Spotify, AliExpress, porém ela não é uma marca de consumo, né? Talvez seja no futuro, mas sempre relacionado a financeiro. Mas a ideia do time é mais ou menos por aí, né? Tá atrelado ao risco, né? Então o nosso, até vale a pena quem tá nos assistindo seguir lá ibanks.esportes, que ali tem todo o nosso, a Micaela Fregonese, que daí entra com uma outra pauta importante nossa, que é da empoderamento feminino. A Micaela Fregonese, atleta aqui de Curitiba, né? Minha amiga de longa data,
e hoje é uma das maiores, se não a maior surfista de onda grande do mundo. Então é esse tipo de coisa assim que a gente pretende fazer aqui que a gente pretende não, que a gente está fazendo de forma muito forte e ordenada aqui no Ibanks. Legal, Afonso. Depois de quase 2 anos, consegui fazer essa entrevista contigo. Acho que foi um papo super legal aí. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa os furos do passado, mas você entende aí é pesado o nosso dia a dia. E parabéns pela pequena. Manda um abraço para a Nádia, que na nossa época ela estava iniciando assim, e tanto ela quanto você, a gente já viu um talento muito grande em vocês e é uma satisfação estar aqui. E estamos à disposição para outras aí, um dia que a gente quiser falar mais de um ponto específico, já estamos conectados aí, é só me mandar uma mensagem. Legal, Afonso, muito obrigado, viu? Um abração para você.